para viver uma madrugada de fé, adoração e clamor na Vigília Maravilha, de 1 às 6 da manhã. Vamos juntos buscar a presença de Deus, interceder e celebrar os milagres em uma noite de oração. Vigília Maravilha, toda última sexta-feira do mês, aqui na 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. O missionário R.R. Soares também está na Maravilha. Estou seguindo a Jesus Cristo. Ouça todos os dias, às 10 da noite, o Show da Fé, com o missionário R.R. Soares. 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Tá na Maravilha, tá bom demais. 89 Maravilha. Agora, na 89 Maravilha, versículo da hora com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que as bênçãos de Deus nos alcancem nesta hora. Agora pela 89,7 Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Boa tarde, gente feliz. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre todos nós. Como é que vocês estão por aí? Tudo maravilha? É 89.7 Maravilha Uberlândia, diretamente dos nossos estúdios aqui na Avenida Cesar Alveiro 818, no edifício Glorice Mil. Falando com Araguari, Monte Alegre, toda a região, as cidades vizinhas aqui de Uberlândia, pessoal da zona rural nos ouvindo, nas chácaras, no grande centro urbano de Uberlândia também. Tá bom demais, bênção demais, eu estou muito bem acompanhado. Além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou aqui com o Júnior Nenê na comunicação e técnica, né? E a Caliane ali, fazendo toda a parte das câmeras, além de pequenos reparos, que eu descobri que ela faz isso também, né? A gente não sabia desse talento que ela tem de pequenos reparos, né? A menina é multifuncional, né? Um abraço a todo mundo que está com a gente por aí. Pastor Gustavo Silva, Deus abençoe. Estamos esperando o pastor Railon sexta-feira agora, viu? Pastor Railon era para estar com a gente no sábado passado, mas o ônibus vindo de Brasília atrasou em Goiânia e ele não conseguiu chegar a tempo, então ele vai estar sexta com a gente agora, se Deus quiser, ministrando louvor ao vivo, palavra, glória, Deus, aleluia. Depois de amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, aqui no Almoço com a Palavra, pastor Railon, diretamente de Brasília, aqui com a gente, tá bom? Aquele abraço nosso para o pastor Danilo de Lourenço, que esteve com a gente ontem, palavra maravilhosa, homem de Deus. Pastor Ederson Borges, um abraço a todo o pessoal aí da comunidade Orvalho Santo, pessoal da Assembleia de Deus ligadinho aqui com a gente também, da Igreja Universal, da Igreja Mundial. Um abraço muito especial aos nossos irmãos que sempre estão fazendo parte aqui. E eu estou sentindo falta, hoje eu não sei se o pessoal te mandou mensagem às 10 horas no Bom Dia Maravilha, né? Mas eu estou sentindo falta de mensagem. O irmão Sebastião Severino mandou mensagem só ontem, né? Irmão Sebastião, cadê o senhor? Eu vou danar com ele, porque a gente sente, ele sente nossa falta, nós sentimos a falta dele, né? Irmão Sebastião Severino, cadê o senhor? Um abraço, minha querida irmã Larissa, dirigindo e ligadinha aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Olha só, o Ender, que está ouvindo lá no carro, mandou até uma foto, que está ligadinho, escutando, com toda a família. Deus abençoe, que vocês sejam edificados, assim como nós somos aqui também, pelo conteúdo da Maravilha. Um abraço aí ao Wilson Abreu, Deus abençoe poderosamente. Cadê seu WhatsApp? O nosso aqui está te esperando, é 997658989. Manda, gente. 34 é o DDD, 997658989. É o WhatsApp mais agitado da cidade de Uberlândia. Vocês estão sabendo que dia de sexta-feira a Maravilha quer que você coma uma pizza de qualidade, abençoada, né? E por isso, em parceria com a Alphaville Pizzaria, toda sexta-feira a gente está sorteando uma pizza por aqui. E nessa sexta-feira não será diferente.
Para você participar, é fácil. Segue o perfil Uberlândia 89 Maravilha, Uberlândia 89 Maravilha, que é o perfil aqui da Maravilha Uberlândia. Lá vai ter o post da pizzaria, tá? Tem uma pizza deliciosa lá, linda. Você vai, marca 3 amigos e segue o perfil Maravilha, né? Uberlândia 89 Maravilha, e segue o perfil também da Alphaville Pizzaria Udi. Seguindo esses 2 perfis e marcando 3 pessoas nos comentários do post, você já está participando. Dica de ouro: cada vez que você marca 3 pessoas, o seu nome entra para o sorteio. E olha só, hein? Você vai lá, colocou 3 nomes, coloca seu nome uma vez na lista do sorteio. Pôs mais 3 nomes, coloca de novo seu nome. E aumentou a chance de ganhar. Já pensou sexta-feira você poder escolher entre uma calabresa, portuguesa, marguerita, ou a metade, né? Meia. Que delícia! Da Alphaville Pizzaria Udi. Se você quiser comer no local, é na Avenida Floriano Peixoto, 5.237. Ali no comecinho da Floriano, gente, perto daqueles prédios, tem um shoppingzinho, é lá que está a Alphaville Pizzaria, aqui de Uberlândia, na Avenida Floriano Peixoto, 5.237. Não, pastor, eu quero comer a pizza aqui em casa, ou nós vamos comer numa praça, fazer um piquenique, tá tudo certo, é só pedir pelo 3305-4440. 3305-4440 é a Alphaville Pizzaria. De sexta-feira agora estaremos sorteando mais uma pizza. Menino, eu já fiquei surpresa, rapaz. Fui perguntar para a Caliane quantos homens já estão com o nome ali na lista para serem contemplados com a inscrição para o Legendários. E eu fiquei de cara. É muita gente que já está participando. Glória a Deus. O sorteio é amanhã e ainda dá tempo de você participar. Entra no nosso perfil também, no Instagram, Uberlândia 89 Maravilha. Veja o post lá, daqui a pouco eu explico tudinho para você poder participar com a graça do nosso Deus. Maravilha Uberlândia, só estamos começando. Na sequência vem a Palavra de Deus. Daqui a pouquinho o Entre Nós. 12 horas com 6 minutinhos. Canção maravilhosa para adorar a Deus e abençoar a sua vida na tarde de hoje. Aplaude o teu momento, raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo.
parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você 12 horas, 11 minutinhos, Deus sempre escrevendo a história através de nós, né? Quantos homens são citados aí nessa música que realmente tiveram aí na sua trajetória seus fracassos, também suas vitórias, né? E por falar em homens, né, gente, tá chegando aí o Top de Uberlândia, um movimento global Legendários que já impactou a vida de mais de 200 mil homens pelo globo terrestre, vai realizar seu Top em Uberlândia, saindo aí no dia 30, que é quinta-feira da semana que vem, retornando no dia 3, domingo, às 14 horas. Lembrando que sexta-feira, 1º de maio, será feriado. Cada passo, os homens vão ser desafiados a desenvolverem seus valores, como responsabilidade emocional e espiritual, um pai mais presente, fortalecimento dos laços da família e do casamento. As vivências na montanha elas são estruturadas para gerar nos participantes uma mudança prática e profunda. Você que quiser participar do Legendários, entre em contato com Legendários Uberlândia Rocha no Instagram, Legendários Uberlândia Rocha. Se você quiser concorrer a uma inscrição, como vários homens já fizeram, glória a Deus por isso, graças a Deus pela participação de todo mundo, você pode entrar no nosso endereço do Instagram, Uberlândia 89 Maravilha, e seguir as regras que estão ali no post relacionado com o Legendários Uberlândia. Tem um post lindo falando do Legendários Uberlândia e lá estão as regrinhas ali, tá bom? Qualquer informação que você queira saber sobre os Legendários, sobre como participar da promoção, concorrer à inscrição, fazer sua inscrição, é no 34, nosso WhatsApp aqui, 349-9765-8989. 99765-8989. Lembrando que as inscrições só podem ser feitas até hoje. Amanhã será o sorteio da inscrição, tá bom? Você, meu irmão, fique atento, porque amanhã a gente vai sortear ao vivo no almoço com a palavra uma inscrição para o Legendários Uberlândia, que vai acontecer na próxima semana. Deus possa abençoar nossos queridos irmãos. Vocês sabem que dia de quarta-feira a gente sempre gosta de falar um pouquinho a respeito de família. E quando a gente olha para a palavra de Deus mostra para a gente que a família, ela é o alvo da bênção divina. Ali no Salmo 128 a gente percebe isso de forma muito clara. A bênção não é apenas a ausência de problemas, que tem muita gente que pensa que uma família abençoada é uma família que não vive problemas, que um relacionamento abençoado é um relacionamento que não tem problemas. E não se trata disso. A bênção de Deus é a presença do próprio Deus no relacionamento, na família e naquilo que nós fazemos. A família, ou a felicidade da família, de uma família abençoada, ela sempre começa ali com o temor do Senhor, né? O temor do Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ali, no Salmo 128, então, começa as promessas para aquele que já entendeu esse primeiro pilar, essa primeira condição para que a bênção aconteça. Os pilares da bênção de Deus, em primeiro lugar, né, um altar de oração. O homem, a mulher, a família, as pessoas que temem ao Senhor, precisam entender que a oração, ela realmente é o que mantém o nosso foco no Deus eterno. Quando a gente fala de oração, nós estamos falando daquele momento de entrega, no qual você, sabendo ou não falar bonito, você
abre o seu coração para Deus, você entrega para Deus da sua forma e do seu jeito aquilo que está se passando dentro de você. Eu vou te falar de forma muito pessoal e particular dos meus momentos de oração. Tem muitas vezes que eu paro para orar e nem sempre é de joelho. Eu oro às vezes dentro do ônibus, sentado ali no ônibus, andando na rua. Inclusive, se você me ver conversando na rua, o pastor ficou doido, né? Porque às vezes eu ando na rua conversando com Deus. Converso com Deus, às vezes, sentado na cama, e eu tenho a sensação, não sei se ele senta do meu lado, mas eu tenho a sensação que ele está por ali, comigo, sentado. Converso com Deus, ajoelhado, orando, no templo ou em outro lugar. Enfim, eu acredito que Deus, ele realmente nos escuta quando a nossa oração ela vem de forma íntima, sincera e verdadeira, não importando a forma. Eu não acredito que Jonas estava dentro do ventre do peixe, ajoelhado, que ele devia estar balançando de um lado para o outro. Eu fico imaginando a situação dele, e a Bíblia diz que ele orou. Se a gente olhar para algumas formas de prisão que haviam ali no tempo dos apóstolos, a gente vai compreender que muitas vezes eles não conseguiam orar exatamente de joelho, talvez era deitado, sentado, às vezes em pé. Enfim, a forma não importa, mas o que importa é a entrega que está sendo feita. Quando Jesus disse para a gente não ser repetitivo nas nossas orações, é porque quando a gente repete demais uma oração, a gente gosta, por exemplo, de orar o Pai Nosso. Não é pecado orar o Pai Nosso, mas às vezes, por repetir tantas vezes, a gente não se conecta à mensagem que é passada na oração. A gente simplesmente repete, porque depois que a gente repete uma coisa por volta de 38 a 50 vezes, o cérebro da gente passa a repetir isso de forma automática, sem pensar naquilo que está sendo falado. E esse é o perigo, não só de orar, mas também de cantar. Porque às vezes a gente canta uma música várias vezes, ela passa a ficar no automático. E a gente não pensa, não medita, não reflete naquilo que a letra está dizendo, seja na música ou seja nas frases, nas palavras usadas em uma oração. Então, a oração é essa entrega. Eu sempre gosto de um exemplo a respeito de oração que eu ouvi, nunca esqueci, que uma criança foi fazer a oração dela e ela começou a falar as letras de A a Z do alfabeto. E a mãe perguntou para ela: minha filha, o que você está fazendo? Ela falou: mamãe, eu estou orando. E a mãe falou: não, mas você está citando o alfabeto. Ela falou: mãe, eu não sei exatamente o que eu vou pedir, nem como pedir. Então eu vou falar as letras aqui para Deus, e Deus junto e vê o que é melhor para mim e me atende. A simplicidade de uma criança é uma coisa linda, mas é exatamente essa simplicidade, essa franqueza, essa entrega que Deus busca da gente no momento da oração. Então você que está me ouvindo, que quem sabe, você até eu já ouvi gente dizendo, né? Eu não sei orar. Orar é simplesmente falar com Deus. E a oração, ter esse altar no coração da gente, no meio da família, é o que mantém o nosso foco e a nossa ligação com Deus. Outra coisa muito importante são as palavras de afirmação. A bênção é liberada pela boca. Pais que abençoam seus filhos, cônjuges que honram e criam um ambiente de paz, fazem toda a diferença dentro de uma casa. E eu conversava essa semana com a minha irmã a respeito disso, porque a gente foi criado, né, dentro de um sistema familiar muito crítico, mas não por maldade, né, porque veio da essência ali da minha mãe, do meu pai, né. Meu pai, ele foi criado numa cultura que tudo vira piada, né, então ele sempre fazia gracinha e zoava de tudo. E não que isso seja pecado, mas às vezes as brincadeiras, elas podem inibir até a criatividade. Por exemplo, quando alguém fala uma coisa que não tem nada a ver, que a gente escuta e a gente dá até gargalhado daquilo, né? E dependendo de como isso for abordado, dependendo de como isso for recebido, pode fazer com que aquela pessoa deixe de ser criativa. Toda ideia que ela tem, ela procura não falar porque ela acha que ela vai ser colocada numa situação de vergonha, de riso e assim por diante, né? E a gente sabe que muitas ideias boas surgem de ideias que aparentemente eram ruins, né? Alguém cita uma coisa e todo mundo ri, acha aquilo engraçado, mas às vezes não é porque a ideia é ruim, ela só precisa ser aperfeiçoada. Então eu venho de um ambiente familiar assim, de muita crítica, muita brincadeira, né? De pessoal, como a gente diz, coretando, né? E eu conversava com ela a respeito disso, da mudança. Eu percebi que ela mudou muito a forma dela falar. Ela também é psicóloga, estudou muito a respeito disso. E hoje ela tem uma forma, até quando ela vai fazer, vamos dizer, uma crítica, de uma forma assim, muito positiva. É de um jeito que você não se sente mal, você ouve aquilo, reflete e pensa, realmente existe um outro caminho para eu poder fazer isso. E quando a gente fala a respeito, né, dessa afirmação dentro de casa, de bênção, de forma positiva, é justamente para criar
esse ambiente dentro de casa. Eu não sei como é que foi a criação da sua família, se você até quiser contar pra gente, manda aí no 997658989, mas às vezes dentro de casa, quando a gente tirava uma nota 10, a gente ouvia a frase, fez a sua obrigação. Mas se a gente tirasse uma nota ruim, nossa, eu via vários tipos de coisa, Então, você percebe que está havendo um peso irregular ainda, não tá, a balança está pesando muito para o lado ruim e muito pouco para aquilo que é positivo. Então, fica essa dica da própria palavra de Deus. Um lar abençoado, ele é constituído quando você tem um altar de oração, quando vocês como família, quando nós como família entendemos que a oração é importante, a gente precisa ter esse comportamento, que a gente precisa realmente ter essas palavras afirmativas na nossa boca, abençoando uns aos outros na presença de Deus. Que é importante também, gente, esse serviço mútuo, que é o amor prático, que reflete o próprio Cristo dentro de casa. Às vezes, não vou falar que é a sua família nem a minha, mas tem famílias que tem lá aquele monte de louça para lavar, a mãe ou alguém da casa já fez a comida, já deu a sua contribuição, a louça está ali para lavar, tem outras coisas para fazer, e às vezes a pessoa não entende que ela poderia dar essa participação dentro de casa, Lavar um pouquinho, dividir com quem está ali, eu lavo uma parte, você lava outra parte, e assim por diante. Você sabia que até isso é refletir o amor de Cristo? Ser servo, quando a gente entende que o maior privilégio dessa vida realmente é poder servir, quando cada um entende o seu papel, quando cada um se dispõe a fazer isso e viver isso, o amor prático dentro de casa, fica mais leve. Aí aquele que ia ficar sobrecarregado de atividades não vai mais, porque as atividades do lar estão sendo divididas, todo mundo está carregando um pouquinho, fica leve para todo mundo e a gente tem condições de viver uma família muito mais tranquila, um relacionamento muito mais tranquilo debaixo do mesmo teto. Olha, convide a sua família para renovar suas forças, a sua aliança com Deus, debaixo de obediência, da proteção e do favor do Senhor, que são indispensáveis. Pois, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Deus tem o seu papel e é insubstituível. Mas lembre que eu e você temos o nosso papel também dentro de casa. Por isso que a Keliomara Dias está aqui para a gente fazer mais uma vez o Entre Nós, que é esse espaço abençoador onde nós paramos para refletir, para pensar e decidimos, com a graça de Deus, fazermos melhor para o nosso próprio bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Boa tarde, Keliomara Dias. Ixi, estava tão bom ouvindo, só recebendo. Me ajuda. Uma boa tarde para todos os nossos ouvintes da Rádio Maravilha. Nossa gratidão por mais uma quarta-feira. E estamos aqui prontos, para somar na vida de cada um. O Carlos enfatiza bem, o tema para a família, mas o programa é para pessoas. Senão a gente vai rotular, o programa da família, e às vezes isso e o que a gente aprende aqui se aplica em tudo, Exatamente. Então, o programa ele tem, essa essência da pessoa. Então, a pessoa, onde quer que ela esteja, o Entre Nós vai fazer sentido para a sua vida, para a vida dos seus amigos, no seu trabalho, na sua casa, em todas as relações das quais você venha fazer parte. E eu quero dar um abraço. Hoje eu vou dar só um abraço, porque o nosso tempo já Nossa, Deus. Nós ficamos com pendências da semana passada? Demais. Mas hoje o abraço vai para o Oswaldo, em nome de todos os nossos ouvintes, o Oswaldo aqui da Cruzeiro dos Peixotos, de frente ali à Imobiliária Brasil Select Imóveis. Olha o Oswaldo, gente. O Oswaldo é um ouvinte assíduo, acompanha, manda figurinha, manda joinha. Que isso, hein, Oswaldo? Deus abençoe você, agradecer mesmo a companhia. E para mim é muito importante isso, todo o carinho. No WhatsApp, quando eu sempre digo, ele agora é um WhatsApp meio que comercial. São várias listas de transmissão, então quando a pessoa vem, salva o meu contato e começa a interagir, as meninas do administrativo criam uma lista de transmissão e elas colocam a categoria. Então, aí nossas mensagens, nossos conteúdos vai para todas essas listas. Mas só é salvo, nessas listas, quem salva o nosso contato e gera interação ali comigo no WhatsApp.
Tá? Então, quem for salvar aí o 99797-2004, precisa salvar o número da Cleomara para receber a mensagem dela. Isso, aí a gente vai estar interagindo, aí vai chegar mensagem para vocês, o horário que o programa vai começar. Ah, olha que gracinha, gente. Cleomara tá chique demais, hein? Mensagens de automotivação. Também, você manda? Tem Olha, não, eu já salvei seu contato, que eu quero porque ser incluso nessa lista aí. Que é tão bom, né? Você acordar de manhã, ter uma mensagem ali positiva, abençoar seu dia, bom demais. Então salva aí, gente, é 99797-2004, Cleomara Dias, psicóloga. Isso é muito bom. Semana passada nós iniciamos o conteúdo de como falar não, sem afastar as pessoas, sem ofensas, né, e visando a nossa saúde, né, visando o nosso bem-estar e a saúde das nossas relações. Falar não, nós aprendemos que é importante. E também agora nós vamos dar continuidade em como falar não e o não falar não impacta na nossa saúde mental e física também. Então, olha, Carlos, hoje nós vamos entender o porquê de muitas situações e diversas situações que nós passamos e às vezes nós não sabemos a raiz do porquê estamos passando. E aí eu volto a chamar a sua atenção, nosso ouvinte querido e amado, que as pessoas estão hoje fazendo muito uso de medicamentos para dormir, medicamento para acalmar, medicamento para controlar a ansiedade, dentre outras situações da saúde mental. Porque nós entendemos que precisamos de respostas rápidas, então recorremos a situações, né, mais emergentes que a farmácia, para a gente amenizar esse dano, essa dor e esta indisposição. E nós vamos, ao longo dos nossos encontros aqui entre nós, falar sobre tudo que pode estar causando esse desconforto na sua saúde, na qualidade de vida, do seu bem-estar. Então, hoje, o falar não e o impacto na saúde mental. Por que o silenciar, ele adoece as pessoas? E também as crianças. Nós precisamos incluir hoje as crianças dentro desse processo, porque elas fazem parte dessa continuação, né, de formação para serem inseridas nas relações. Então, a criança ela vai para a escolinha, ela vai para o futebol, a criança vai para uma natação, ela já está construindo os seus vínculos de relação. Então, tudo que você, adulto, for aprender, você pode dar uma adaptada e também ajudar as suas crianças, as crianças que estão aí à sua volta. Quando você se anula com frequência, o que acontece? O anular, neste caso aqui, é quando você silencia para tudo, você diz sim para tudo, você não faz um filtro do que você pode e não pode fazer. Então, o que o seu corpo ele vai reproduzir? O acúmulo de frustrações, a ansiedade. Nós vamos falar da sensação de injustiça, que é aquilo que o Carlos citou, né? Por que um está sobrecarregado e os demais estão fazendo vista grossa para as louças na pia, faz vista grossa para as toalhas espalhadas pela casa, né? E às vezes tem uma mãe, tem uma mulher que está assumindo todos esses papéis. E aí nós vamos falar sobre o que isso causa de irritação interna e perda de identidade. A pessoa começa a pensar, eu faço tudo pelos outros e ninguém faz por mim. Este primeiro bloco aqui do que nós vamos discutir é justamente o impacto que causa a discórdia, a desavença entre as partes dentro de uma casa, dentro de um trabalho, dentro de uma igreja, em qualquer parte que você está inserido onde tenha relações, nós estamos sujeitos a passar por esse desconforto. Então, o diálogo é a primícia para que haja saúde nessas relações e principalmente entre eu comigo mesmo, entre você com você mesmo. Então, você vai fazer um filtro avaliando se cabe você assumir todos esses papéis, se você não consegue distribuir e se você precisa reaprender a como dizer não, sem fazer nenhuma falta de educação para a pessoa, sem, de alguma forma, expor a fragilidade da pessoa, você usando palavras, vocabulários, né, que vão ajudar a amenizar esse dano, né, porque ninguém gosta de ouvir não.
E as pessoas também precisam estar preparadas para ouvir esse não, porque nem sempre vão ter pessoas sempre disponíveis para atendê-las. Então, começa aqui a gente entender que eu faço tudo pelos outros e ninguém faz por mim. A partir desse ponto aqui de reflexão, Carlos, o Júlio que está aqui nessa mesa, a Carly está ali na recepção, nós precisamos compreender de que aquilo que me adoece, eu preciso ter a coragem de dizer, olha, não posso fazer. Porque isso vai gerar um certo desconforto no momento, porém ele vai evitar que você esteja acumulando essas frustrações e que elas vão te levar para um impacto na sua saúde física. O corpo, ele sente o que a boca não fala. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Né? E o corpo, ele também expressa aquilo que a boca se cala. Quando a boca não fala, vai havendo esse acúmulo, né, mental, emocional, o nosso corpo ele absorve isso de alguma forma, cientificamente comprovado. Não é só um fato da psicologia, né, de uma simples suposição. O salmista Davi, ele fala isso, ele fala, enquanto me calei, meus ossos secaram. Né, porque ele não tinha falado do pecado dele para Deus, ele ficou guardando aquilo, e aquilo foi fazendo mal para ele, né? Exatamente, porque quando nós temos um pensamento que ele não foi bem elaborado, Júlio, que ele não foi discutido, ele não foi externado, o nosso corpo ele é preparado para reter. Então, a nossa mente, de alguma forma, como se ela descarregasse, né? Então, tem pessoas que vão ter problema com tensão muscular, dores de cabeça, cansaço constante, insônia, principalmente insônia, problemas gastrointestinais. Eu sou a prova viva disso. Queda de imunidade. Se a pessoa tiver herpes, por exemplo, né, que é um vírus que boa parte da população tem, com essa baixa imunidade, ela já manifesta o herpes. A gente até recebeu uma pessoa aqui, um palestrante, né, que ele passou por uma situação de injustiça muito grande. Ele adquiriu esse tipo de doença, porque a imunidade dele foi lá, você vê, o cara sofreu injustiça e refletiu no corpo. É verdade. Muitas pessoas geram uma carga de estresse muito grande que vem com manchas na pele. E também teve uma pessoa aqui, mesma coisa. Que eu tive uma pessoa muito próxima de mim que ela ficou parecendo um dálmata. Então, da testa até o peito do pé. Ela mostrou as fotos, eu fiquei impressionado. Então, dentro desse cenário em que o corpo ele também manifesta esse acúmulo, né, de situações que a pessoa vai absorvendo, eu não posso falar não pro meu patrão, não posso falar não pro meu marido, se eu falar não pro meu filho, ele vai se revoltar, se eu falar não pro meu trabalho, eu vou perder o emprego, se eu falar não para casa, ninguém vai fazer do jeito que eu quero. Então, essa pessoa ela está se autodepreciando, ela está se desvalorizando, ela não está cuidando de si. E um corpo adoecido, ele não consegue por muito tempo cuidar de outras pessoas. Quando no segundo mandamento, que fala amar o teu próximo como a ti mesmo, se refere que você não vai colocar o seu próximo sobre você. É igual um emparelhamento que eu quero fazer aqui, que por muito tempo eu ficava pensando. Quando a gente vai viajar de avião, e a aeromoça vem e fala sobre em questão de queda, de pânico, vai cair as máscaras, né? E que você tem que pegar a máscara primeiro e colocar em você. Principalmente se tiver uma criança, né, ou uma pessoa que dependa de ajuda ali para aquele momento. Então, a primeira pessoa que precisa respirar é você. Então, a máscara cai no seu colo, você respira, manda oxigênio para o seu cérebro, porque ali você vai ter condição de julgar o que fazer, o que ouvir, como, né, se comportar dentro daquela situação ali de pânico. Né? Às vezes vai tentar pôr no outro, você desmaia antes, né? Exatamente. Então, a própria psicologia, eu trabalho muito na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né, a base de Aaron Beck, e ele ensina isso para nós, né? Como que nós nos posicionamos dentro de situações, o que ocasiona o nosso pensamento, as nossas emoções e sentimentos e o que gera o nosso comportamento. E dependendo do grau desse pensamento, a gente tem uma descarga muito, né, alta de adrenalina e ela limita a oxigenação do cérebro.
Então a gente passa algumas técnicas de respiração para as pessoas, para que elas possam acalmar esse cérebro de alguma forma, mandando mais oxigênio e ela se elucidando ali dentro do que ela precisa fazer. Principalmente para pessoas que têm aqui excesso de ansiedade, né, que a gente chama de TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado. E pessoas que estão, às vezes, no burnout, que têm essas crises de pânico também, as técnicas de respiração é justamente para isso, para dar essa pausa. E quando você está numa situação de diálogo com alguém e você está vendo que você está se sobrecarregando, você precisa de fazer essa pausa. Respira, avalia como que já está o seu dia a dia, como que já está a sua agenda. Eu posso inserir mais essa ação? Eu posso hoje faxinar a casa numa quarta-feira? Eu posso hoje, porque vai chegar a gente, eu tenho que deixar a casa totalmente limpa, eu tenho que comprar coisas. Você vai acumulando situações, o seu cérebro ele vai projetando essas imagens e, de alguma forma, interpretando elas como ações. Um exemplo. Imagina que agora, vou abrir um parênteses do estudo aqui. Nossa, eu tenho que ir para a rádio, eu tenho que produzir o conteúdo, eu tenho só meia hora, que o Carlos e o Júlio já ficam me olhando quando o tempo está acabando. 1h20 eu tenho que estar na escola do Santa Rosa hoje. Rose, um beijo, já estou chegando aí. Porque às 15 horas tem que estar com o Selmo na escola do Luizotti. Selmo, um beijo também, agora mesmo estou chegando aí. O pessoal da Casa Santa Sofia, você atende lá também? Pessoal, Casa Santa Sofia, já foi atendimento hoje pela manhã. Eles estão mandando aqui, ó. Casa Santa Sofia, Aline, um beijo, Alexandre, estão ouvindo, mas eu falei para eles reiniciarem aqui que estava dando... Fábio, onde quer que esteja, que Deus te abençoe também. Então eu quero dizer para vocês, então olha só quantas atividades. Se eu trazer isso para minha mente como um peso e um fardo, ela vai projetar o quê? Você não tem tempo, você tem que correr, você tem que agilizar, você tem que furar o sinal, você tem que o radar. E aí, né? Então, você se coloca numa situação eu quero, o Júlio foi Você coloca na sua... a gente coloca na nossa mente e a gente vai trazendo uma autopressão. E aí, quando você vê, você entra numa sobrecarga mental. Sim. E aí, essa sobrecarga mental vai gerar uma tensão muscular, principalmente nos meus ombros. Quando a gente está com uma tensão muscular, o seu trapézio às vezes trava. Aquela situação ali que você tem pouca mobilidade, sua cabeça dói. E aí você vai recorrer a remédios ansiolíticos. Você vai recorrer a situações que vão te gerar um conforto imediato e que geram impactos nos seus órgãos também. Né? Então, é isso que a gente quer amenizar. É uma redução de dano. E lembrando, né, que toda escolha que você faz, né, você está deixando de escolher uma outra coisa. Como Marta e Maria, quando elas receberam Jesus em casa, a Marta decide fazer a tal da faxina que você está falando, bem naquele dia, né? Bem no dia que Jesus foi lá, não, mas a casa está suja para receber ele. E ela se ocupa em limpar e a Maria senta nos pés dele, vai ouvir a palavra, até que a Marta incomoda, fala, não, mas peraí, Senhor, está errado isso aqui. Eu estou na faxina e ela de boa ouvindo a palavra, e Jesus falou, olha, ela escolheu a melhor parte. Então, gente, o que é mais importante? Eu sempre vou teclar, são 7 notas, né? O Carlos é cantor. 7 notas musicais. São 7, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, aí volta o dó, dó, né? Então eu sempre vou bater na mesma tecla. Eu vou na dó. Pessoas vêm em primeiro lugar. A casa você limpa depois. A roupa você ajeita depois. Curta as pessoas, o que elas têm de melhor para te oferecer. Porque quanto mais a gente se entregar para os afazeres, tudo bem que uma casa cheirosa, tudo organizado é muito gostoso. A minha hoje eu falo, meu Deus. Mas às vezes tem gente que arruma a casa, nem é porque é cheiroso, tá? Porque ela fica preocupada com o que a visita vai falar depois, né? Exatamente. Nossa, imagina. Agora olha só o interessante que é, Júlio. A pessoa está projetando o que o outro vai falar, porque certamente se ela fosse na casa do outro e visse algo fora do lugar, ela ia falar, meu Deus do céu. Olha Deus falando, igreja. Você viu a casa da irmã? A minha não é assim. Você viu? A irmã? Olha, isso é forte, igreja, isso é forte. Nossa, eu fui na casa da minha irmã
achando que vão ter o mesmo comportamento que ele. A gente chama isso de projeção. Né? Então, por isso que eu sempre, na tecla dó, pessoas em primeiro lugar. Eu né, mudanças, tantas coisas acontecendo, e eu fui receber algumas pessoas lá em casa, eu falei, olha, não repara, porque você é tão importante para mim que eu deixei de fazer arrumação para te receber. Atenção, né? Então, cara, essa pessoa ela vai pensar 3 vezes antes de falar mal do meu ambiente. verdade, boa. Eu falei, olha, eu deixei de fazer a organização porque para mim te receber que era tão mais importante. Então eu escolhi o cardápio, eu escolhi as músicas, eu já deixei o sofá aqui arrumadinho já para você, né, descansar. Então isso é que a gente precisa entender como usar as nossas palavras, o nosso diálogo. Porque a oportunidade passa. A oportunidade de você viver essas memórias passam. A casa vai ficar. Você vai morrer, você vai adoecer em alguma situação, Deus queira que não, mas esse bem material vai ficar. Né? E aquele momento que você poderia ter rido, distraído, contado uma piada gostosa, ter comido algo gostoso, feito algo gostoso junto com os seus amigos, você não vai ter. Né? Então, é isso que a gente fala. Então, por que viver em alerta, tentando agradar? Né? Por que você está entrando nesse ritmo e se adoecendo? Em troca de quê? Qual a validação que você precisa? Né? Buscar isso para quê? Em nome de um adoecimento, você ficar dependente de medicamento, Dorflex, não sei mais o que, Neurazan, e aí vai outros aí que a gente eu nem vou citar porque pode incitar as pessoas, né, em alguma situação. Então não é. E o impacto nas relações que isso causa. E o efeito também aparece, assim como aparece no corpo, como a gente bem disse aqui agora. Eu quero citar aqui também a questão minha própria. Quando eu estou sobrecarregada, o meu estômago e o meu intestino, se eles tivessem uma voz como eu falo, seria mais ou menos assim, eu sou a louca. Cuida de nós, porque eu não estou aguentando mais não. Então, olha só, eu sinto queimação que, Carlos e Júlio, parece que vai sair uma rajada de fogo pelas ventas. É um dragão. Eu brinco com meus amigos quando eu saio com eles que mulher feia não pode comer pimenta. Eu falo, tira esse vidro de pimenta de perto de mim. E eles ficam por entender, porque minha mente produz essas piadas meio doidas assim, sabe? Aí eles começam a rir bem 1 hora depois, 1 hora e meia depois. Vai entender depois, faz parte. E às vezes eu tenho, né, a síndrome do intestino irritado, e tudo meu é, não posso leite, não posso lactose, glúten, uma série de coisas que o médico cortou para tentar amenizar. Então olha quantas privações eu tenho. Né, eu sou privada, eu amo sorvete, você sabe. Então assim, tantas privações de coisas relativamente boas eu tenho, porque às vezes eu estou tão fora, né, da análise de saber o que é meu, o que não é. Eu cuido de pessoas, cuido de relações, então às vezes a gente, né, absorve um pouco daquilo ali até a gente diluir e fazer esse processo de separação, o que é meu e o que não é meu, a gente também sofre. Claro. Nós profissionais da área da saúde, nós também somos impactados. Os homens, por exemplo, têm uma incidência muito grande em cólicas renais, né? Aquelas pedrinhas nos rins, né? Os famosos partos dos homens. Né? O Silésio bem sabe disso, se estiver nos ouvindo. E também vem por situações emocionais. Também. Né? O nosso corpo ele não produz o que é ruim. Deus não fez nada no nosso corpo para produzir o que é ruim. Esses dias, agora eu tenho um amigo, um abraço aí pra ele, vou falar o nome que eu não pedi autorização, mas ele tá com a situação, né? O pai tá internado e a mãe também. E ele é filho único. Então ele tá tentando, quem aqui já teve parente hospitalizado sabe como que é isso. A gente no hospital a gente não dorme, você fica meio que acordado e tal. E aí eu já ia me oferecer para ajudar ele assim, dia sim, dia não, né? Falei, vou falar para ele que eu fico um dia e o outro ele fica e tal. Aí eu pensei, falei, não, mas eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou fazer? Eu já faço tanta coisa. Aí eu ofereci para ele 1 vez na semana. Falei, você pode me pôr na escala? 1 vez por semana eu durmo com seu pai
para aliviar você uma noite. Aí a gente vamos arrumar mais gente que possa ajudar nisso aí. Então, às vezes, a gente tem um coração bom e quer ajudar, mas a gente não consegue realmente abraçar o mundo e salvar todo mundo. Tem que saber fazer essa separação para que, com equilíbrio, a gente tenha uma vida melhor, mais saudável e não deixe de ajudar. A gente pode ajudar, é só organizar que dá tudo certo, né? Exatamente. E essa análise que você faz é interessante porque você tem amor por ele, você tem amor pela vida dele, você se compadeceu pela situação que ele está vivendo no momento. E às vezes, pelas emoções que nós julgamos, nós nos apropriamos de uma situação que é do outro e você traz para si. Você é um pai de 2 crianças que tem a guarda compartilhada, você fica sobrecarregado, é tarefa, você tem que fazer almoço a tempo e a hora, você tem que cuidar da higienização do seu lar, você tem a rádio, você tem 3 serviços, tá pior que o Judas, careca igual o Judas. Já, gente. Tô precisando malhar pra ficar. Viu que minha mente é fértil, viu? Todo mundo odeia. Mas ainda tá melhor que o pastor ontem, tá me chamando de César toda hora. Pelo menos aquela depois de Júlio, isso aqui tá. Entre nós é isso, né? Tem coisas que a gente já traz construído, tem coisas que a gente cria aqui na hora. Então, imagina você agora. Julinho. Com todo esse cenário. Né? E ainda traz mais uma situação, porque vai aliviar para ele, claro, né? Mas aí você está criando uma outra situação problemática para você que você não tem condição de resolver. Então é assim, olha, vamos abrir um grupo aqui, né? Vamos ampliar um leque. Quem que pode ir lá dar um suporte de 2 horas, que seja, para ele poder ir tomar um banho, fazer uma refeição, respirar, chorar, né? Então, qual que é o grupo de apoio? Qual que é a rede de apoio? Por isso a tecla dó. Pessoas vêm em primeiro lugar. Porque nesse momento que ele está lá, a casa que ele tem não está lá para ajudar ele. O carro do ano que ele tem não está lá para ajudar ele. A conta que ele tem no banco não vai suprir a situação financeira. Nem se ele tivesse dinheiro para pagar várias cuidadoras, não seria como essa rede. Não seria, porque tudo isso gera um custo e causa uma situação desconfortável financeira. Então é dó de quem não tem essa rede de apoio, dó de quem não elabora essa rede de apoio. Eu tenho dó de quem não vê pessoas como algo que é presente, é dádiva. Então hoje a rede social é um câncer. Eu falo que isso tinha que ser vetado, né, censurado, quando eu falo que pessoas não precisam de pessoas. Que pessoas inteligentes, né, são autossuficientes, não precisam de outras pessoas. Eu tenho dó de quem compactua com esse pensamento. Porque se você tiver, eu tenho famílias nucleares aqui que eles são tão fechados entre si, que é isso que acontece. Se adoecer todos, não tem quem cuida deles. Então nós precisamos ampliar, nós precisamos entender qual que é o sistêmico, né, que nós estamos inseridos dentro dele e trazer para perto pessoas que são pontuais para isso. Então, quando a gente traz para esse cenário de que o impacto nas relações, o efeito que aparece, a pessoa fica, né, disponível demais. Você estaria disponível demais para ele e indisponível para algumas situações que são de responsabilidade sua. Alguma relação, né? E aí quem que vai assumir o vácuo? Né, a gap que você está deixando na sua. Eu tenho aqui contato, né? Até um abraço para o Conselho de Pastores aqui da cidade. Eu tenho contato com vários pastores e já tive a oportunidade, né, de aconselhar, de sugerir que houvesse uma mudança, porque às vezes ele é pastor da igreja, tem mais 2 trabalhos, tem a família dele, né, e é muita coisa. Quem é pastor aqui ou já foi ou é pastor de igreja sabe do que eu estou falando. Uma igreja exige muito mesmo. E agora uma pessoa ser pastor, cuidar de família, trabalhar em mais 2 empregos fora, alguém nessa somatória está sendo prejudicado. Se a família não está sendo prejudicada, é a igreja, é o serviço, alguma relação aí vai ser penalizada. E o fato, o penalizado, eu quero pegar já logo esse gancho, porque nós nos penalizamos e penalizamos os outros. Olha como que as relações, né, eu lembro até hoje você fala table work. Eu não vou usar network mais.
table work, ele funciona da seguinte forma, penalizado. Se o Carlos, que está aqui, tivesse assumido essa atividade de ir lá no hospital, dar essa ajuda, né, esse apoio, e abriria uma penalização, seja para os seus filhos, seja para a organização da sua casa, seja para um dos seus trabalhos. Alguma coisa você teria que abrir mão. E aí essa penalização ia gerar uma consequência. E aí você percebe o quanto que uma coisa vai puxando a outra. E vai virando um emaranhado de situações em aberto. Então, e aquela sensação de que você não está atendendo a expectativa. Pior de tudo, né? É quando você olha e fala assim, nossa, eu não estou atendendo o que meus filhos gostariam, o que o meu trabalho gostaria. E às vezes não é incompetência, não é? É justamente essa falta de ajuste em alguma parte. Por isso que aí existe o oposto disso, que pessoas não agregam pessoas, porque elas têm medo das demandas que essas pessoas possam gerar para elas. Por isso que elas escolhem se afastar. Então, o receio da demanda que pessoas geram, é claro que pessoas geram demandas. Claro. Todos nós somos necessitados de algo. Sim. Todos nós precisamos ajustar algo. E você só vai assumir aquilo que você consegue. Você só vai dar suporte naquilo que você pode. Mas aí vem a sabedoria de saber falar não. Exatamente. Não é se privar dos relacionamentos, de ter pessoas por perto, aprender essas técnicas de falar não. Exatamente. Eu tenho um colega que a gente está se conhecendo e eu faço muita amizade, como você sabe. Né, o Carlos fala, nossa, a gente não conversa. Eu chego para prestigiar o Carlos lá no show, Júlio. Nós não conhecemos ninguém, de repente nós conhecemos todo mundo. Aqui ele faz amizade fácil. Aí eu tô lá, de repente a mesa tá cheia. Mas aqui no prédio nós estamos no SL, né? Que é a sobreloja. Aquele do terra pelo SL faz amizade. E é rapidinho. As meninas da limpeza já sobem, já perguntam o nome, já interage com elas, então é mais ou menos assim. Então eu conheci dessa pessoa, ele falou assim, nossa, eu tô com uma pessoa que me pediu 10 mil reais emprestado. Aí eu falei, não, se eu soubesse que tinha muito assim, eu tinha posto meu nome na lista. Opa, também, 10 pra cá. Então, aí o que essa pessoa, geralmente pessoas assim que têm o ensejo, né, de ajudar pessoas, ela não conseguindo ajudar as pessoas, ela vai entender que ela está limitada e ela não vai querer agregar mais pessoas no ciclo dela. Então isso, de alguma forma, leva a gente a estar mais só, a buscar uma solitude, porque nós temos receio das demandas que as pessoas podem gerar para nós e nós não temos condição de absorvê-las. Por isso que o discernimento de aprender a dizer não, o discernimento de poder, né, dizer, olha, eu não posso assumir essa responsabilidade, eu não tenho condições no momento, e você conduzir isso de forma saudável, educada, acolhedora, a pessoa te agradece pelo não, inclusive. A pessoa sai dali te agradecendo pelo não. Muitas vezes eu precisei falar não para as pessoas. Mas com uma forma muito educada, muito gentil, as pessoas entenderam o meu posicionamento de não poder as ajudar naquele momento. E isso trouxe mais valor para as minhas relações. Porque tem isso também. Eu também, como profissional recém-formada na época, eu atendi as pessoas no consultório por preços tão irrisórios e em muitos momentos, você lembra, Carlos, gratuitamente. As pessoas que eram atendidas de forma gratuita, que eu tinha uma cota social, não valorizavam o processo. O problema. Não concluía as tarefas, não levava a sério o procedimento. E isso é uma falta de respeito com o profissional também. Sim. E aí eu tive um professor maravilhoso, o Heitor, ele me ajudou muito a me readequar no meu cenário profissional. E ele trouxe isso para mim. Ele falou assim, quanto mais você absorver a demanda das pessoas nesse cenário do gratuito, as pessoas não vão trazer valor, não vão agregar valor. A única coisa que você vai adquirir é a experiência. E você tem um potencial gigantesco. Você já tem uma carga de experiência muito valiosa. Então você não está mais nesse nível. E aí, a partir desse momento, nós fomos criando dentro do espaço clínico pacotes sociais em que as pessoas pagam um valor mais acessível, né? Tem um atendimento
marca Leomara Dias, é 99797-2004, tá? 99797-2004. Conversa com ela, faça um agendamento ali, né? Pergunta sobre esses pacotes sociais. Vai ser bênção demais para sua vida. E eu Você vou teve deixar... um aí, Júlio? Teve um aí? Teve? Nós temos um aqui, não tem não, né? A gente vai Não, ainda gravar. não, nós vamos gravar um Quando fala assim, a gente tá acabando o programa. Deixa com a Que gente. pelia, né? Um abraço aí pro Washington. O Washington, ele trabalha diretamente com o Eduardo Cunha, nosso irmão. Você sabe que é através do Eduardo Cunha que a rádio está aqui hoje, né? É a rádio que toca o som do céu e é de todas as igrejas. É uma iniciativa do Eduardo Cunha e o Washington, que trabalha diretamente com ele, está nos ouvindo. Um abraço, Washington. Deus abençoe. Ele já está se preparando aqui, porque nesse sábado inaugura a Maravilha de Araxá. Gente, chegou também mais abraço. Araxá, hein, gente? O Araxá vai ter uma maravilha. Olha aí. Vou mandar um beijo aqui para a equipe da Oficina Souza, ali no Santa Mônica, Opa! em nome do Júnior. O Júnior é um amigo, esse é amigo mesmo, assim, a história de vida dele é maravilhosa. E ele, quando eu estava na outra rádio, ele foi lá dar o depoimento dele, né? Ele teve um CA no intestino e brilhantemente hoje ele tem uma sede pela vida muito boa de se ver. Então o pessoal da equipe aí da oficina Souza, Souza, antiga 8 do Santa Mônica, o merchan. Aí, pronto. Precisou de mecânico, tá lá. Tá lá. Então, ó, as perguntas pra gente finalizar. Não vai dar para mandar abraço para todo mundo hoje. Está chegando muitas mensagens aqui. O pessoal da Estação Vida, essa ONG do meu coração, lá no Shopping Park, em nome da Leoni, nossa presidenta lá. Um grande abraço para a Estação Vida. Depois eu quero falar um pouco do terceiro setor também, da importância que ela tem para nós. É verdade. Mais um beijo aí para toda essa equipe maravilhosa. Então, as perguntas para a gente refletir, para a gente fechar com chave de ouro, né, a importância do dizer não e o impacto que o dizer não gera na nossa saúde mental e física. Então, as perguntinhas vai para você hoje, que você se observe com sinceridade. Você se sente cansado, mesmo sem entender o porquê? Anda mais irritado ou impaciente? Sente que faz muito pelos outros e recebe pouco? Tem dificuldade de se posicionar? Talvez o problema não seja excesso de tarefas, mas falta de limites. Então fica aqui com um carinho, né, dessa trajetória aqui. Aprender a dizer não é sobre rejeitar pessoas. É sobre preservar a sua saúde, respeitar seus limites, viver com mais verdade. E isso é autocuidado, né? Então, fica aqui o nosso abraço do Entre Nós. Eu sou muito grata por essa oportunidade. João Júnior, meu beijo para você, onde quer que você esteja. Você também passa por isso aí na política, de alguma forma. A gente entende que você é um homem acolhedor, um homem bom. A política precisa de homens bons. E eu tenho certeza que, neste momento, nós estamos orando, entregando a sua vida, toda a sua trajetória, porque nós precisamos de homens como você nos representando. E aqui a nossa gratidão, porque o Entre Nós só acontece porque você acreditou e nós estamos aqui por isso. Um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes, Carlos. Opa! Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao finalzinho aqui. Amanhã, ao meio-dia, eu estou de volta com o Almoço com a Palavra, fazendo sorteio da inscrição para o Legendários, que vai acontecer na próxima semana. Para saber de tudo, acesse aí o Uberlândia 89 Maravilha, veja o post que tem ali dos Legendários, siga as regrinhas e você estará concorrendo amanhã ao sorteio ao vivo, tá? Maiores informações, 349 9765-8989. 9765-8989. Obrigado, que Leomara disse, sempre nos abençoa muito. E eu já tenho mais perguntas aqui para você. Vamos deixar para a semana que vem. Próxima semana, vamos estar aí, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até a próxima, com a graça de Deus. Está chegando aí o Ai Maravilha, segunda edição. Você ouviu Almoce com a Palavra. 89 Maravilha. A rádio